A Peste Negra, 1347. No século XIV, a Europa vivia um período de crescimento, com cidades cheias e rotas comerciais ativas. Mas foi exatamente por essas rotas que um inimigo invisível começou a se espalhar. Uma bactéria, transportada por pulgas em ratos, cruzou continentes sem ser percebida. Os sintomas eram rápidos e brutais: febre intensa, dores pelo corpo e inchaços escuros. Muitas pessoas morriam em poucos dias. Sem entender o que estava acontecendo, o medo tomou conta. Famílias abandonavam seus próprios parentes e cidades inteiras entraram em colapso. Em menos de 5 anos, entre 30% e 60% da população europeia morreu. Um organismo microscópico não apenas matou milhões, ele desestruturou completamente a sociedade da época. O tráfico atlântico de escravos ocorreu do século XVI ao século XIX. Durante mais de 300 anos, milhões de africanos foram capturados e forçados a atravessar o Oceano Atlântico. Essa travessia ficou conhecida como Passagem do Meio. As condições eram extremas: fome, doenças e violência constante. Estima-se que cerca de 12 milhões de africanos foram embarcados, e milhões morreram apenas durante a travessia. Os que sobreviviam eram vendidos como propriedade e obrigados a trabalhar em plantações, separados de suas famílias e de sua identidade. Esse sistema moldou economias inteiras, e suas consequências existem até hoje. A Grande Fome Irlandesa, 1845. Na Irlanda, milhões de pessoas dependiam quase exclusivamente da batata para sobreviver. Então, uma praga vinda da América do Norte começou a destruir as plantações, transformando o alimento em algo inutilizável. O problema não era apenas natural. Enquanto a população passava fome, outros alimentos continuavam sendo exportados para fora do país. Sem recurso, milhares foram despejados de suas casas. A fome abriu espaço para doenças como tifo e cólera. Milhões morreram, e milhões fugiram do país em busca de sobrevivência. Em poucos anos, a população da Irlanda caiu drasticamente. O Holocausto, 1941 a 1945. Durante o regime nazista, milhões de pessoas foram perseguidas com base em uma ideologia de superioridade racial. Judeus, ciganos, pessoas com deficiência, opositores políticos e outros grupos foram capturados e enviados para campos de concentração. Lá, enfrentavam trabalho forçado, fome, doenças e execuções em massa. Muitos eram mortos em câmaras de gás, em um sistema criado para matar em escala industrial, a indústria da morte. Cerca de 6 milhões de judeus foram assassinados. Não foi um caos descontrolado, foi um processo planejado, estruturado e executado com eficiência. Um dos capítulos mais sombrios da história humana. Hiroshima e Nagasaki, 1945. Após anos de guerra, os Estados Unidos utilizaram uma arma nunca vista antes: a bomba atômica. Em Hiroshima, uma única explosão ocorreu no ar, amplificando a destruição e destruindo grande parte da cidade em segundos. Uma luz intensa, seguida por uma onda de calor e choque. 3 dias depois, Nagasaki sofreu o mesmo destino. Dezenas de milhares morreram instantaneamente. Outros morreram ao longo dos meses, vítimas de queimaduras e radiação. Esses ataques encerraram a guerra, mas marcaram o início de uma nova era. A humanidade agora tinha o poder de se destruir. O desastre de Bhopal, 1984.
Na cidade de Bhopal, na Índia, uma fábrica armazenava substâncias altamente tóxicas. Durante a madrugada, uma reação química liberou uma nuvem de gás venenoso, chamada metilicianato. O gás, mais pesado do que o ar, se espalhou rapidamente pelas áreas próximas. Pessoas acordaram com os olhos ardendo e sem conseguir respirar. O pânico tomou conta das ruas. Milhares morreram em poucas horas, e nos dias seguintes o número continuou aumentando. Até hoje, sobreviventes sofrem com doenças crônicas e problemas graves de saúde. Foi um dos maiores desastres industriais da história, causado por negligência. Genocídio de Ruanda, 1994. Ruanda vivia uma tensão crescente entre dois grupos étnicos, Hutus e Tutsis. Esse conflito foi intensificado por propaganda, especialmente através de rádios que incentivavam diretamente a violência. Após o assassinato do presidente, a violência começou. Em questão de dias, o país mergulhou no caos. Pessoas eram identificadas por documentos e mortas por vizinhos, colegas e até conhecidos. Durante cerca de 100 dias, aproximadamente 800 mil pessoas foram assassinadas. A comunidade internacional praticamente não interveio. O genocídio só terminou quando forças rebeldes tomaram o controle do país. Um exemplo extremo de como o ódio, quando incentivado, pode destruir uma sociedade inteira. Essas tragédias deixam um padrão claro. O perigo não está apenas em desastres naturais, mas nas decisões humanas. Porque, no fim, as maiores tragédias da história não aconteceram por acaso. Elas aconteceram porque alguém permitiu. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal para poder continuar acompanhando histórias reais como essa.